A experiência mais dramática que uma criatura pode experimentar diz respeito a viver no planeta Terra. Pensa bem, você simplesmente acorda num lugar desconhecido, sem ter acesso às suas memórias. Você olha para o lado, você vê toda uma loucura generalizada. Você fica se perguntando de onde você veio, por que você veio e para que você veio para esse lugar, o que está fazendo aqui e para onde você irá depois que não mais estiver aqui. É como se você dormisse no teu quarto e acordasse numa ilha deserta, absolutamente sem lembrar de nada, sem fazer a menor ideia de como foi parar nessa ilha e de por que está nessa ilha, e se existe algo além dessa ilha, e se algum dia você alcançará de fato alguma vida que não seja essa vida na ilha deserta. Com o passar do tempo, você naturalmente esqueceria de toda essa problemática e viveria como se nada tivesse acontecido, como se toda aquela situação fosse a coisa mais natural, mais sadia, mais comum do mundo. E é exatamente o que nós fazemos aqui no planeta Terra. Nós abrimos os olhos aqui nesse lugar, não fazemos a menor ideia do que é esse lugar. A gente não sabe de absolutamente nada. Porém, vivemos as nossas vidas como se soubéssemos de absolutamente tudo. Tô tomando um café aqui. A gente sofre de uma amnésia coletiva e vivemos como se isso fosse normal. A maioria das pessoas nem mesmo, a imensa maioria das pessoas nem mesmo tem a capacidade de parar um segundo, fazer essa reflexão e levantar essas perguntas aí. Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu vim, para que eu vim e para onde irei. E o que é esse lugar aqui? O que é o planeta Terra? O que é essa vida que a gente leva aqui? Por que tudo é tão esquisito? Por que os seres humanos vivem de um modo totalmente conflituoso? Por que não existe paz? Por que não existe amor? Por que não existe felicidade? Por que a nossa vida é uma coisa tão assombrosa? Por que essa existência nesse lugar é algo tão conturbado, algo tão anormal? Bom, quando nós entramos na escola, somos informados de que
o planeta Terra é um dentre trilhões de outros planetas orbitando um sistema solar, que é um sistema dentre quadrilhões de outros sistemas solares, e que o nosso Sol é apenas uma entre infinitas outras estrelas. A gente absorve essa informação como se fosse uma verdade totalmente irrefutável, como se fosse Deus que tivesse nos dito isso. Inclusive as religiões funcionam sobre esse alvará, sobre a permissão divina de informar quaisquer informações que queiram. Bom, eu vou contar sobre um pouco da minha caminhada e sobre a minha visão particular que eu tenho sobre Deus e sobre toda essa problemática do planeta Terra. Desde pequeno eu sempre achei tudo muito esquisito. Nunca consegui absorver a ideia de que a vida é um emprego das 8 às 5, para sempre, até o último milésimo de segundo da tua existência. A tua vida é isso. Como também nunca consegui digerir o fato da existência de tantas pessoas miseráveis, tantas pessoas abandonadas, tantas pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, tantas pessoas que não dá nem para você classificá-las como pessoas, mas como se fossem formas de vida abaixo da classificação humana, abaixo da classificação animal, abaixo da classificação de verme, uma forma de vida que não deveria nem ser considerada como uma forma de vida. Nunca consegui entender porque as pessoas simplesmente não conseguem conviver em harmonia, porque existe tanta competição, porque existe tanta violência na vida dos seres humanos. Bom, fui crescendo, aí tive que arrumar emprego e comecei a me perguntar por que a gente tem que sujeitar a coisas que a gente não gosta apenas por uma questão de sobrevivência. Por que a nossa vida, ou a vida da imensa maioria das pessoas, por que a vida dessas pessoas tem que ser para sempre uma constante luta pela sobrevivência? E por que existem tão poucas pessoas que comandam isso tudo? Por que esse planeta é uma prisão? Por que os seres humanos vivem de um modo totalmente programado, como se fosse um verdadeiro rebanho indo para o abate? A minha sorte foi que desde criança eu tive avós maravilhosos, e por algum motivo eles captavam um pouco dessa minha natureza. Em vez de me presentearem com brinquedos, com roupa, com essas coisas que criança gosta, eles me presenteavam com livros. E eles me davam um monte de livros para eu ler. Então, desde pequeno eu fui iniciado no mundo da literatura, no mundo do conhecimento. Graças a Deus,
Na minha casa, os meus avós não tinham o hábito de assistir TV Globo, SBT, Record, essas porcarias aí. Então, eu naturalmente tinha muito acesso à lendária TV Cultura, que na minha opinião é o melhor canal de TV que existe no mundo. Se bem que hoje eu já não sei como tá, já deve ter sido deturpado com certeza. Até porque hoje em dia quase ninguém mais assiste TV aberta. Então, a TV Cultura já teve seus tempos áureos. Então eu fui educado assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Senta que lá vem a história, Programa Rá-Tim-Bum, Rupert, todos aqueles programas maravilhosos que passavam na TV Cultura, que realmente davam uma base de alma para a criança, para que quando ela crescesse, ela ficasse um pouquinho mais vacinada contra o vírus da humanidade. Desculpa. Bom, então, quando eu completei 15 anos, eu arrumei um emprego, comecei a ver como que as coisas realmente funcionam. Comecei a perceber de perto e a analisar de perto as injustiças que permeiam não somente o campo profissional, mas todas as esferas da vida humana, como por exemplo as pessoas que mais trabalham geralmente são as pessoas que recebem menos, as pessoas que mais se esforçam para realizar um trabalho rápido e bem feito são as pessoas que mais são demitidas, enquanto que as pessoas que vão no emprego só para cumprir tabela, só para preencher horário e são terríveis funcionários, são pessoas que criam toda uma carreira dentro da empresa, são pessoas que são agraciadas pelos seus superiores. Isso é um fato, pode pôr a cara no mundo aí que você vai ver que é exatamente isso que ocorre, com raríssimas exceções. É assim que a coisa funciona. Então eu comecei a perceber todo um ciclo de inversões presentes nessa civilização. As coisas que naturalmente deveriam ser de um modo X, as coisas que naturalmente deveriam ser de um modo X, nesse planeta são invertidas, são deliberadamente invertidas para um modo Y. É como se a vida nesse planeta corresse para trás. É como se nós estivéssemos até habitando um tempo inverso, um ciclo temporal retrógrado que faz com que vivamos de um modo retrógrado. Existe um filtro de inversão existencial muito arraigado, muito profundo, muito intenso nesse planeta. E por isso as coisas aqui são tão bizarras, exatamente por conta disso. Mas por que será que existe isso? Se a pessoa tiver o mínimo de sobriedade mental, emocional e espiritual, se ela estiver minimamente despida da cegueira coletiva, se ela tiver um rasgo de iluminação,
ela conseguirá perceber facilmente que existem controladores nesse planeta. Isso é algo extremamente óbvio. Por exemplo, o campo da política. São meia dúzia de gato pingado realizando as legislações que visam beneficiá-los ao invés de visarem beneficiar toda a coletividade. Por exemplo, o fulano recebe uma verba de R$ 1 milhão para pavimentar as ruas da cidade ABC. Então ele pega essa verba para pavimentar as ruas da cidade ABC, 90% da verba ele coloca no bolso dele e 10% ele bota na compra dos materiais para pavimentar as ruas da cidade ABC. E os 10% que ele coloca para circulação, por sua vez, é surrupiado pelo deputado local, pelo deputado estadual daquela região. Então acaba que as ruas jamais serão pavimentadas. E nós podemos transportar esse exemplo para absolutamente todas as áreas da sociedade. Uma corrupção arraigada até a última gota. Meia dúzia de pessoas extorquindo toda uma população. Por que a gente paga tanto imposto? E por que a gente recebe tão pouco benefício dos tantos impostos que a gente paga? É porque nós somos aquela mesma coisa que éramos na Idade Média. Existia lá os senhores feudais, desculpa, e quem não pagasse os impostos para os senhores feudais era simplesmente enxotado de suas casas e virava mendigo e morria na miséria. E é exatamente o que ocorre hoje. Tanto é que se nós ficarmos sem pagar o IPTU, se ficarmos sem pagar o IPVA, a gente perde os nossos bens, somos jogados na beira da rua e viramos mendigos. Aliás, a existência dos mendigos é algo necessário para esse sistema no qual estamos inseridos. Pois os mendigos eles têm uma função de coagimento da população. Eles estão ali justamente para coagir a população a aceitar qualquer situação hedionda que lhe seja imposta. Ou seja, sempre quando a gente olha para um mendigo, a gente lembra, olha, se eu não andar conforme as diretrizes ordenadas, o meu resultado será ficar ali debaixo da ponte também. Então, eu vou me enquadrar direitinho nesse esquema, vou botar um cabresto na minha alma e vou virar um robozinho bonitinho e dentro dos padrõezinhos. Caso contrário, eu viro um mendigo. E é exatamente isso que ocorre na prática. O que eu mais posso falar sobre isso? Bom, isso é apenas o aspecto físico dessa questão, porque de trás dos bastidores ainda tem muito mais coisa, muito mais complexa do que o que nós observamos no dia a dia. Mas eu acho que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, não. A pergunta que fica é a seguinte: será que realmente precisamos viver sob essas condições? Será que realmente nós precisamos passar
por todo esse deserto apenas para conseguirmos ter o mínimo de existência saudável? Será que nós precisamos matar uns aos outros diariamente? Será que nós precisamos morrer a troco de nada? Será para sempre assim? Será para sempre uma escravidão generalizada? Será para sempre esse silêncio desesperador de quem já não vê mais saída? Infelizmente eu sou pessimista quanto a isso. Eu acho que será para sempre assim. Jamais haverá uma mudança significativa, pois os seres humanos estão chafurdados nesse pântano de ignomínia até a última molécula dos seus espíritos. Não haverá jamais alguma saída desse abismo insondável no qual a humanidade se encontra. O que eu ia falar mesmo? A única coisa que a gente pode fazer é tratar de individualmente preservarmos o que sobrou das nossas almas. É não nos deixarmos sermos corrompidos por esse veneno coletivo, de modo a ficarmos minimamente em paz conosco. Não entrar nessa dança macabra dessa civilização e tentarmos preservar o mínimo de autonomia mental e emocional. Bom, e para isso a meditação ajuda bastante. Mas se você for igual à maioria, que precisa a todo instante de estímulos externos, precisa a todo instante de formas, de cores, de sons, de anfetaminas existenciais, então você jamais conseguirá meditar. Porque a meditação é você ficar em paz. Você deitar confortavelmente numa cama, fechar os olhos e penetrar aquele vazio maravilhoso, aquele silêncio paradisíaco. Mas isso é para poucos, viu? Para pouquíssimas pessoas. Mas é algo possível de ser feito e que todos podem conseguir alcançar. Porém, dá um certo trabalho. Quanto mais presa nessa maquinária cotidiana, menos chances a pessoa tem de entrar em contato consigo mesmo através da meditação. Bom, gostaria de falar sobre um outro aspecto do planeta Terra, que é o aspecto puramente geológico e estrutural. Cara, o planeta Terra é uma coisa tão misteriosa que eu não sei nem se eu vou conseguir falar sobre isso, velho. Talvez se eu escrevesse um texto, as ideias ficariam um pouco mais claras. Mas a cada dia que passa eu fico cada vez mais convicto de que o planeta Terra nem mesmo é um planeta. É como se ele fosse uma nave detentora de uma incrível tecnologia, de um sistema que se autorregula. Porque o planeta Terra é um sistema que se autorregula. Por exemplo, quando a atmosfera fica muito aquecida, naturalmente formam-se nuvens de chuva, chove, dá uma refrescada, a água da chuva penetra
subsolo, formam-se os lençóis freáticos, que são verdadeiros rios subterrâneos. Os lençóis freáticos, por sua vez, quando emergem na superfície, formam um nascente de rios ou brotam por entre as rochas, formando as famosas águas minerais. E quando são nascentes de rios, eles viram rios, que por sua vez desaguam no mar, e a água do mar entra em processo de vaporização, forma as nuvens de chuva e chove de novo. Ou seja, é um sistema maravilhoso que se autorregula. E esse exemplo da chuva pode ser aplicado à fauna, à flora, a tudo. Quem criou isso tudo? Quem criou isso daí? Foi Deus? Foi Deus? É uma pergunta. Quem nos colocou aqui dentro? Existem aqueles terraplanistas afirmando com bastante contundência e às vezes com bastante argumentação coesa, o que faz bastante sentido, sobre a Terra ser plana e que as estrelas não estão a bilhões de anos-luz de distância, mas estão tão próximas quanto a Lua, assim como o Sol também. O Sol não estaria na casa do caralho, ele estaria até mesmo dentro da nossa atmosfera e não seria daquele tamanho imenso, mas seria como um pouco maior que a Lua. Então entra outra questão, né? Por que durante tanto tempo fizeram de tudo para que a gente acreditasse que a Terra é redonda? Desculpa. E que ela está dentro de um universo no qual existem infindáveis outros planetas e intermináveis outras estrelas. Talvez seja para nos fornecer aquela sensação de que somos uma poeira cósmica, de que somos criaturas insignificantes que não possuímos valor algum. Isso, consequentemente, enfraqueceu a própria crença do ser humano de que ele é algo além de um boneco de carbono, ferro e água, mas que ele é um verdadeiro Deus. Bom, se isso tudo é verdade, acho que nunca iremos saber. A gente está dentro desse jogo sem fazer a menor ideia de quais são as regras e sem fazer a menor ideia sobre quem criou esse jogo. Porém, aos poucos, se você for um pouco curioso, você vai descobrindo algumas regrinhas aqui, algumas regrinhas ali, vai descobrindo como jogar esse jogo e vai descobrindo que, na verdade, nós somos como ratos de laboratório. Existe há uma força por detrás da vida humana que é como se fosse um cientista fazendo experimentos com os seus ratos de laboratório, que no caso são os seres humanos. Bom, é isso aí, espero que tenha dado para entender alguma coisa. É nóis.